E aí, pessoal, qual a diferença do roubo mediante restrição da liberdade da vítima para o popularmente chamado, por isso que eu coloquei entre aspas, de sequestro relâmpago, que nada mais é do que o crime de extorsão mediante também restrição da liberdade da vítima? O que você precisa saber aqui, a essencial diferença entre eles, é que no roubo mediante restrição da liberdade da vítima, não existe necessidade da contribuição da vítima. Já no caso do crime de extorsão, existe a necessidade da contribuição da vítima. Eu vou dar uma lida aqui para vocês na diferença dos dois crimes. O artigo 157, caput, traz para a gente o crime de roubo, que é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. E aí o parágrafo 2º tem uma causa de aumento de 1/3 até a metade, lá no inciso 5, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Só que perceba que aqui no crime de roubo, o verbo que a gente tem é o subtrair. E essa subtração ela pode se dar com a colaboração da vítima ou não. Imaginem que Júnior subtraia, mediante grave ameaça ou mediante violência, o veículo de José e coloque ele dentro do porta-malas e rode por alguns quilômetros, somente o liberando depois de, sei lá, meia hora com ele rodando no porta-malas. A gente vai ter aqui um crime de roubo com uma causa de aumento mediante a restrição da liberdade da vítima, porque ele manteve a vítima com a sua liberdade restrita. Só que a contribuição da vítima, nesse caso aqui, não é essencial. Ele poderia subtrair o veículo, a vítima contribuindo ou não. Ele poderia se valer de outros meios ali. Não tem necessidade, não é indispensável que a vítima contribua para que ele consiga subtrair aquele bem. Já no crime de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, que é o popularmente chamado de sequestro relâmpago, o agente ele só vai conseguir consumar aquele delito se a vítima contribuir para ele. Primeiro vamos lá a tipificação do crime. Artigo 158 do Código Penal diz pra gente, é o crime de extorsão. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Ou seja, a contribuição da vítima aqui é indispensável. É constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. E lá no parágrafo 3º, a gente tem a qualificadora da extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. Cuidado para não confundir com extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. Só fazendo um parênteses aqui, a extorsão mediante sequestro é quando alguém sequestra outra pessoa com o fim de solicitar um resgate, uma vantagem devida com uma condição do resgate para liberar aquela pessoa. Isso é extorsão mediante sequestro, não é o que a gente está falando aqui. A extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, que é o 158, parágrafo 3º, é se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. Pena vai ser de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Então imaginem que Júnior e José abordem Maria na rua, mediante grave ameaça, enquanto José... E forcem ela, né? Forcem Maria a fornecer a senha do seu cartão bancário. Enquanto José toma conta de Maria para saber se aquela senha realmente é verdadeira, fica ali a ameaçando, ou seja, ele está restringindo a liberdade dela, Júnior adentra na agência bancária, coloca o cartão de Maria, digita a senha que ela forneceu, ou seja, a contribuição dela é necessária para que ele consuma esse crime. Percebe como que eles não conseguiriam consumar esse crime se não tivesse uma contribuição da vítima? Essa é a diferença do roubo mediante restrição da liberdade da vítima para a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, também chamado de sequestro relâmpago. Se Maria não fornecesse a senha do cartão dela, eles não conseguiriam consumar o crime. Então, basicamente, para a gente resumir e finalizar, se a contribuição da vítima for dispensável, ou seja, se o agente ele utilizou-se de uma restrição da liberdade para subtrair determinado bem, a gente está no crime de roubo mediante restrição da liberdade da vítima. Agora, se essa contribuição da vítima é indispensável para a consumação do crime, a gente vai estar diante do crime de sequestro relâmpago, popularmente chamado de sequestro relâmpago, que é o nosso 158, parágrafo 3º, que é a nossa extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima. Só você gravar, só você entender e perceber se a contribuição da vítima era indispensável ou não. Tranquilo? Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!